nome de Deus. Aí ele disse, sim, mas bonita a historinha, eu quero saber o seguinte, se não for curado, vou para o céu, chego primeiro do que tu, abestado. Todo jeito eu estou ganhando. Pastor, mas como eu vou orar em linha com a vontade de Deus? A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 14, que se orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos atende. E onde está a vontade de Deus? Está na palavra. É tão difícil a gente se despedir de um amigo, né? Foi me dada uma oportunidade para me falar no velório. Foi me dada uma oportunidade assim, se o tempo desse, né? Mas tinha muita gente para falar, e sobretudo a viúva, que acabou que usaram um tempo e eu não pude falar. Mas eu posso falar hoje, e pode ficar gravado para a família e outros amigos que também possam, em outro momento também querer ver essa minha homenagem, essa minha singela lembrança que eu tenho desse amigo. E o reino de Deus, a igreja, são pessoas, não é? Então, para falar do Rosilon, eu deveria estar falando aqui cheio de piada, cheio de história, porque foi assim a nossa amizade a vida inteira. A gente sempre era viva da perna de rir. Quem teve a oportunidade de estar com a gente, era sempre a gente achando graça, sempre a gente rindo muito. Mas eu vou contar a minha historinha, como foi que eu conversei com o Rosilon. Nós começamos assim. Eu conheci o pastor Bani em 95, e com esse conhecimento do pastor Bani, eu conheci o pastor Bani em Campina Grande num evento, e fiquei amigo do pastor Bani, e essa amizade com o pastor Bani me fez a ficar indo para os eventos lá em Campina Grande. E simultaneamente ajudei a abrir a primeira igreja Verbo da Vida em Fortaleza. E em 96, quando a gente terminou de abrir a igreja, o pastor Bani me fez um convite para que eu fosse morar em Campina Grande. Então eu comecei a cuidar da minha mudança para ir morar em Campina Grande, e de fato, nos primeiros meses de 97, eu já estava morando em Campina Grande. E a minha mudança, eu tinha algumas coisas que eu acabei deixando em Fortaleza. E um desses belos dias, eu peguei um carro e vim de Campina Grande a Fortaleza, numa sexta-feira à noite, e domingo de madrugada, eu saí aqui com o meu carro, cheio de livros, cheio de roupas e algumas coisas espalhadas pelo carro. Inclusive acho que eu estava só no carro, voltando para Campina Grande, eu acho que estava só. E eu saí, dirigi a madrugada inteira. O certo é que eu estava no sertão da Paraíba, já perto de Campina Grande, relativamente perto de Campina Grande. E eu ia a uns 100 quilômetros, 120 quilômetros, e passei na estrada e vi o Rosilon e uma outra pessoa na beira da estrada. Mas preste bem atenção, o Rosilon nessa época, 97, nem eu era nada na igreja, eu era apenas um chegante na igreja, nunca tinha usado o púlpito, nunca tinha pregado na igreja. E Rosilon também não era nada na igreja, não cantava, não pregava, não tinha nada na igreja. E eu fico pensando, meu Deus do céu, como foi que eu vi ele totalmente sem contexto, porque ele não estava com Bíblia na mão nem nada, ele estava na beira da estrada, no sol lá da manhã, esperando passar um ônibus para ir para Campina Grande, e eu passo a 120 quilômetros, alguém que eu vi na igreja algumas vezes, que não era de púlpito nem nada, uma igreja que tinha 2.000 membros, eram 4 ou 5 cultos no domingo. Como foi que eu reconheci ele? Mas eu sei que eu passei no carro bem ligeiro, e eu freiei. Eu digo, esse rapaz parece tanto com um rapaz lá da igreja, e dei uma ré, um quarteirão e tanto de ré, parei assim, eu digo, rapaz, tu é crente? Ele disse, sou. E ele tinha um jeitinho assim, né? Olhar para a gente assim. E ele disse, sou. Eu digo, tu é do Verbo da Vida? Ele disse, sou. Eu digo, rapaz, tu está fazendo o que na beira da estrada? Ele disse, eu estou querendo ir para Campina Grande. Eu disse, cara, olha como está meu carro aqui. Mas se tu quiser ir, eu não vou te deixar na estrada não. Ele disse, rapaz, eu quero. Aí bota uma mala dele e da outra pessoa para dentro, se arrumaram lá, sentando em cima de caixa e meio apertadinho. E eu trouxe ele para Campina Grande. Fora Deus, eu não sei como foi que eu identifiquei o rosto dele na estrada, porque ele não havia nada em particular. Talvez a feiura, né? Mas aí ficamos então amigos.
Quando começou as aulas, eu descobri que ele era um aluno da minha turma. Ele tinha tentado fazer o remo, eu acho que ele aprontou alguma coisa, não sei a história, não me lembro, mas ele não foi embora com a turma dele. A turma dele era a turma do pastor, Mansueto, a turma da Simone, a turma da Janaína, né? Era uma outra turma que chegou antes de mim um ano. Então ele caiu da turma deles e veio para a minha turma. Veio fazer parte da minha turma. E aí nessa época nós brincávamos muito, a gente dava muita risada. Mas eu volto a dizer, ele não usava púlpito, ele não pregava nada. Nem eu também nessa época não estava usando púlpito nem nada. E o que é que aconteceu? Ele descobriu onde eu morava. Mas aí o pastor me convidou para trabalhar na igreja. Eu comecei a trabalhar na igreja. Então, todos os dias de manhã, eu ia 1 hora mais cedo do que o meu trabalho começava às 8. Eu ia às 7 para a igreja ou 15 para as 7. Porque eu abria a igreja e todos os dias nós tínhamos 1 hora de oração antes de começar o trabalho. De alguma maneira, quando eu ia descendo, que eu ia saindo do meu apartamento com o carro para ir para a igreja, o Rosilon ia passando na rua, atravessando a rua. Aí eu falei: ei, rapaz, vai para onde? Estou indo para a igreja. Eu falei: pois entra aqui, vamos comigo. No outro dia, pessoal, de novo. E no outro dia, de novo. Aí eu disse: cara, tem um negócio errado. Aí ele disse: é porque eu fico esperando tu passar. Ele ficava esperando eu passar. Cara, não precisa disso não. Vai para lá que a gente vai junto. E foi ficando essa amizade, né? Nessa época tinha 2 humoristas, que eram o Rodolfo e o ET. E ele lembrava muito o ET, muito magrinho, muito assim, apressadinho, juntinho. E eu chamava ele de meu trocinho virtual. Não é? E esse apelido pegou entre os mais íntimos, né? A gente chamava meu trocinho virtual. E eu dizia: meu trocinho virtual! E ele gritava onde ele estava para eu poder achar ele. O que o humorista dizia? Ele dizia: ordinária! Rapaz, eu sou o seu eterno trocinho virtual, viu? Que alegria receber uma mensagem sua. Com essa brincadeira entre a gente, não é? O certo, meus irmãos, é que eu fiquei meus 2 anos lá e quando tinha algum trabalho para fazer, às vezes o Guto mandava, me dava a missão, a tarefa, de buscar pastores lá no aeroporto de Recife, ou no aeroporto de João Pessoa, ou mala, ou alguma encomenda, e o Guto me dava um dinheiro para lanchar, me dava um dinheiro para gasolina, e eu ia na Kombi da igreja. E para mim não ir sozinho, eu perguntava para ele: Rosilon, cara, vamos comigo, porque, querido, uma viagem dessa com 2 pessoas é mais agradável. E eu e ele, então, que a gente ia brincando, contando piada e tudo, era sempre mais leve, mais agradável. E se houvesse qualquer imprevisto, é mais fácil 2 sair do que 1, não é assim? E ele dizia: vamos embora. Então, acabou sendo um amigo também de trabalho, e isso foi bom para ele, porque ao tempo certo, ele foi ocupar o lugar que eu trabalhava, ficou na função quando eu vim embora, ficou trabalhando lá, e nisso a gente ficou bastante amigo, né? Conversava e ficou bastante amigo. Mas eu vim para Fortaleza, ajudei a abrir o Rema, vivi minha vida, e tantos anos depois, eu esfriei na fé. Quem está frio na fé, querido, sempre fica aquele clamor para voltar para o reino, para voltar para Deus, para voltar para as coisas que são do Senhor, e eu voltei, reavivei nessa época. Encontrei aqui num determinado... E começamos a fazer as reuniões lá em casa, e essas reuniões então apontaram para aquilo que hoje é essa casa, é essa igreja. Alguns contatos, e o contato final do display, essa reta final, essa parte final para transformar vocês em ponto de pregação, em nova obra, em igreja, vai ser com o Rosilon, ele vai te orientar, ele é o supervisor lá no Ceará. Quando eu soube que era do Rosilon, eu fiquei muito feliz, é um querido amigo, a gente já tinha amizade assim. E de fato o Rosilon precisou vir aqui, olhar a obra, conhecer os irmãos, e a gente até tem um registro dessa visita dele aqui na igreja. Ele veio, pregou na igreja, era lá no Verdinho, e ele foi lá, pregou, foi no departamento, foi no Ministério Infantil, bateu foto com as crianças, com as tias que tomavam conta das crianças, uma coisa muito engraçada, que ficou um chavão entre nós, mas nesse dia teve um sabor especial, porque quando eu voltei para pegar ele no carro, que eu dei a ré, eu disse: rapaz, não vou te deixar aqui não, que a gente não deixa amigo na estrada não, eu disse para ele.
E aí quando ele voltou, eu sabia que eu estava recebendo uma chance do Ministério Verbo da Vida. Por quê? Porque eu tinha pisado na bola muito feio, tinha me perdoado juntamente com o Senhor e estava me restaurando. E foi ele que veio e dar o ok, olha, vamos avançar, vai sim, vai ser uma igreja assim. E eu falei, Rosilon, cara, você voltou para me buscar, rapaz. Aí ele disse, Cleiton, amigo, a gente não deixa mais estar. Amigo, a gente volta para buscar. Aleluia. E eu sou tão grato pela vida desse moço, tão grato. Tantas correções, tantas amizades. Eu me lembro que quando começou aqui essa obra, algumas pessoas vinham de outros verbos da vida para congregar aqui. E eu não queria essas pessoas aqui, porque não deu certo lá, não vai dar certo comigo. Cabeça muito fechada, porque às vezes a gente muda de endereço, não é porque teve problema, né? Às vezes é por endereço, por uma outra conveniência, mas desejo de ver o que é que minha mão era capaz de produzir. Aí ele soube disso, né? Ele disse, rapaz, você é orgulhoso, aí ele me corrigir. A amizade é isso, é você também fazer as correções que precisam ser feitas. A Bíblia diz que o ferro, com o ferro se afia. Ele então me fez essa correção, rapaz, não faço isso não, seja aberto, seja humilde, você pode receber alguém que veio de outro lugar. Ele morreu e não teve nem umas pancadas dele, porque eu tive um bocado de problema por causa disso, né? Mas depois eu vou acertar esse detalhe com ele. Mas também muita gente veio e foi bênção para mim, para essa casa. Mas eu não poderia passar sem prestar essa homenagem a esse querido amigo, não é? É tão ruim assim. A Bíblia fala para a gente orar, para que o Senhor envie ceifeiros para a sua seara, porque os ceifeiros são poucos. E a gente perder um ceifeiro assim, não é legal. Sabe, queridos, a gente tem muita coisa que eu não consigo explicar. E a Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem aos homens e as encobertas pertencem a Deus. Eu tenho coisa que eu explico. Fé funciona, a vontade de Deus é a cura, os dons existem, Deus existe, e as outras coisas eu não sei explicar. Por que alguém vai mais cedo, por que alguém vai mais tarde. Algumas coisas a gente tem pela palavra, outras coisas só quando a gente chegar lá é que a gente vai poder entender. Agora eu sei, meus irmãos, que se na minha casa faltar energia, eu vou fazer como minha mãe me ensinou. Minha mãe dizia, meu filho, olha se na casa do vizinho tem energia. Eu olhava lá, tinha energia. Olha no outro lado, tem energia? Tem energia. Olha no da frente, tem energia? Tem. Então, se tem energia para todo mundo, minha casa está no escuro, o problema é as minhas instalações. Amém? O problema não é Deus, o problema não é a falta do poder. Então, se alguém, irmãos, falhar em alguma determinada área, isso não vai mudar Deus. Amém. Amém? O fracasso de alguém em uma determinada área não invalida Deus. Amém. Então, uma coisa eu tenho certeza que o Rosilon, se tivesse aqui, ele diria, Deus não tem nada a ver com essa maneira antecipada que ele foi. Muito pelo contrário, ele encontrou em Deus um aliado para viver e fazer o que ele viveu e fez o quanto pôde. Amém? Amém. Então, eu estou falando assim, para você entender a importância desse cidadão para o meu ministério. Eu também não era pastor, eu era alguém vocacionado ao pastorado. Mas na minha ordenação, o Rosilon veio ficar lá em casa conosco. Eu acho que foi 4 ou 5 dias, ele ficou lá em casa conosco. Ele volta para Campina Grande e ele então emite um relatório. E assim saiu a minha ordenação. Mas foi ele que esteve na minha casa fazendo essa documentação, fazendo essas entrevistas e colhendo as informações dessa maneira. Então, eu também sei que eu devo a ele essa gratidão. Esses documentos e ter sido, com certeza, generoso e ter favorecido para que isso acontecesse ao tempo certo. Ele falou, rapaz, quem vai te dar a indicação? Eu digo, eu não tenho quem faça essa indicação. Eu disse, quem vai fazer a sua indicação sou eu. Ela vai partir a partir do Ministério da Vida. Eu fui um dos aprovados e eu fico muito feliz, porque eu sei que teve o tempero, eu teve a mão dele. Sabe, querido, você tem um amigo por você e as coisas são melhores, né? Ele é um amigo que me fez bastante falta, né? Me faz bastante falta, mas eu sei que ele está em bom lugar. Eu quero deixar aqui essa homenagem. Ei, José Cleiton, obrigado, meu irmão. Deus abençoe você grandemente, viu? Muito obrigado por tudo. Você é um amigo mais chegado que um irmão, pode ter certeza disso, viu? Abração. Valeu, Cleiton Boris. Mas eu vou mandar um grito pra você
especialmente pra você.